Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Hoje nós estamos num ambiente um pouco diferente, hoje nós estamos em um fim de semana diferente, onde nós estamos comemorando o aniversário de uma amiga muito próxima e decidimos fazer um culto de ação de graças ao Senhor, em homenagem a Deus, em homenagem a Jesus. E hoje começaremos uma nova série. A série Provocando o Novo de Deus. Uma série que Deus colocou no meu coração e Ele já me deu toda essa série e hoje nós falaremos sobre como provocar o novo de Deus. Como, de fato, direcionar para que Deus nos dê algo novo, nos permita viver e nascer em algo novo. E para isso nós vamos à palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 11. Mas antes de você abrir a sua Bíblia, se você puder, não esquece, já curte aí, já bota aqui o sininho para que você seja inscrito no canal e toda vez que nós tivermos novas postagens, você vai receber uma notificação, já vai chegar para você e você não vai perder nenhum vídeo dessa série. Então, vamos à palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. A palavra de Deus diz o seguinte: E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu não sei se você já ouviu essa passagem, se você já ouviu essa palavra, mas essa palavra conta um pouco da história de Ana e de Penina, que eram duas mulheres, esposas de Eucana, e Eucana, na verdade, era um homem de Deus, ele ia todos os anos para fazer sacrifícios ao Senhor, e no meio disso tudo, ele tinha duas esposas, só que uma das esposas engravidou e teve muitos filhos, que foi Penina, e a outra esposa, que foi Ana, a Bíblia diz que Deus deixou ela estéril. Então Deus não permitia que ela tivesse filhos. Só que no meio disso tudo, além disso tudo, a Penina começava a humilhar a Ana, começava a falar: pô, mas eu tenho não sei quantos filhos, você não tem nenhum. E ela começava a provocar a Ana. E aquilo causava uma tristeza profunda em Ana. Então Ana, por ter essa tristeza, ela às vezes deixava de comer, ela escondia essa tristeza do marido. Só que ela começou a orar, começou a se entregar para Deus, começou a colocar isso nas mãos de Deus. E no meio disso tudo, ela decidiu fazer esse voto que a gente acabou de ler. Então ela foi até o local onde era feito os sacrifícios, ao tabernáculo, onde estava ali o profeta Eli, o juiz Eli, na verdade, e ela falou, Deus dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor. Então, como que a Ana provoca o novo de Deus? Ela faz um voto com Deus. Então, o primeiro ensinamento que eu aprendo com a história de Ana e de Penina é que ela tinha uma dor. Ela queria ter um filho, ela não conseguia ter ainda. Ela era humilhada pela Penina, que era outra esposa do marido dela. E ela começou a colocar aquilo na mão de Deus e fez um voto com Deus. E nesse voto ela falou: Deus, se você olhar para a minha humilhação, eu tenho um compromisso contigo, eu faço um voto contigo, que se você me der um filho, eu dedicarei o meu filho ao Senhor. E através disso nasceu Samuel, o grande profeta que depois ungiu Davi, ungiu Saul e se tornou um dos maiores profetas, inclusive, da Bíblia, através de um voto que uma mulher que estava estéril fez com Deus. Só que vamos parar para avaliar primeiro um contexto, porque dentro desse contexto, Ana e Penina eram esposas de Eucana, só que além disso tudo, Israel vivia um momento de incredulidade. Esse momento de Israel não existia rei, não existia, Saul ainda não era rei, Davi ainda não era rei, era um momento que Israel era governado por Deus, era um momento teocrático que Israel era governado por Deus e tinha um juiz, que era o juiz Eli, que ele tomava todas as decisões em nome de Deus. Então, o povo acreditava que juiz Eli era um homem usado por Deus para tomar todas as decisões. Só que no meio disso tudo, começou a surgir muita incredulidade e as pessoas começaram a crer cada vez menos em Deus. E por conta disso, Deus já queria levantar um profeta, queria levantar algumas pessoas para serem usadas por ele. Só que ninguém queria oferecer. Imagina, no momento onde você está sem ninguém ali para falar, para levar a palavra de Deus, Deus queria usar alguém, só que ninguém queria oferecer um filho, ninguém queria se sacrificar por isso. E aí Deus encontrou em Ana um coração aberto, um coração contrito. E por ter um coração aberto para Deus, ela decidiu fazer esse voto e, por ser estéril, ela fez um voto com Deus e no meio desse voto ela teve a resposta dela. Só que depois disso, vamos ver o que aconteceu. Ela fez esse voto, ela teve esse compromisso, ela entregou essa humilhação a Deus e ela se entregou. Ela se entregou porque ela buscava, porque era o propósito do coração dela. Só que depois disso, olha o que a palavra de Deus diz na sequência, em 1 Samuel 1,16. Não julgues tua serva, só um parênteses, nesse episódio,
Ela foi, fez esse voto, só que quando ela faz esse voto, ela se ajoelha na frente do tabernáculo e ela começa a orar. Só que a oração dela começa a ser tão fervorosa naquele momento que o próprio juiz Eli, que era, na teoria, a maior figura jurídica da época, vê ela orando e acha que ela está embriagada. E ele chega e fala, mulher, por que você está aí orando? Você está embriagada, o que está acontecendo contigo? Sai daí, para de beber vinho, larga isso tudo, larga essa vida de bebida e sai daí. E ela, não, profeta, não é isso. E ela explica, não julgues tua serva, uma mulher vadia. Eu estou apenas orando aqui e agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E depois em 17, então Eli respondeu, então vá em paz, mulher, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Então, nesse momento, ela é confrontada. E isso acontece na vida de muitos de nós. Quando nós fazemos votos com Deus, se você já fez algum voto com Deus, se você já pediu algo para Deus, eu tenho certeza que no meio desse voto você foi confrontado. Seja por uma situação, seja por uma pessoa, seja por algum pensamento que o diabo plantou dentro de você falando, isso não vai acontecer, você não vai ter isso que você quer. Tudo que você está colocando em oração, você está orando ao vento, você está falando e ninguém está te ouvindo. E quando você começa a ter esse tipo de incredulidade, é nesse momento que você precisa se posicionar. Porque no meio disso daqui, no meio desse episódio na história de Ana, o juiz Eli, que era a maior figura jurídica da época, ele chega para Ana e fala, mulher, sai daí, por que você está se entregando para bebida? Ele não entende, ele julga ela simplesmente porque ela parecia embriagada. E por parecer embriagada, ele julga ela e manda ela sair. Só que ela, nesse momento, ela se posiciona. E é nesse momento que muitos de nós, talvez numa situação como essa, por estar orando, talvez nem falariam nada. Talvez se fosse você numa situação como essa, no lugar de Ana, com o juiz falando, sai daí, mulher embriagada, talvez você simplesmente falasse, não, desculpa, não tá. Você talvez nem tentaria se explicar se estava embriagado ou se não, você simplesmente sairia daquele ambiente. Só que ela não quis apenas sair do ambiente, ela se posicionou. Ela se posicionou falando, não, desculpa, juiz, mas escuta tua serva, eu não estou embriagada, eu estou simplesmente orando, eu tenho um propósito, eu estou fazendo um voto com Deus. Ela explica ali nas entrelinhas para o juiz Eli, e aí o juiz Eli decreta para ela e declara para ela, então vá em paz e que o Deus de Israel conceda a ti o que você pediu e que seja feita a vontade de Deus. Então nesse momento ela sai e logo depois a palavra de Deus nos conta que de fato ela voltou, ela teve Samuel, que depois virou o profeta Samuel, e ela deu a luz a Samuel, ela levou de fato Samuel e Samuel se tornou um dos grandes profetas da Bíblia. Ele nunca cortou o cabelo de fato, como ela fez no voto, e depois Deus liberou uma fertilidade sobre ela, que ela teve inclusive muitos outros filhos junto com Eucana, muitos mais inclusive do que a Penina. Então, essa é uma passagem simplesmente para a gente refletir. Se você tem um voto com Deus e você quer provocar algo novo de Deus, eu te desafio hoje, faz um voto. Faz um voto com Deus. Coloca o que você tem em mente, o que você está pedindo, o que você deseja no teu coração. Se o teu propósito for puro de verdade, coloca isso como um voto para Deus. Coloca como voto, fala, Deus, eu quero muito que isso aconteça e me diz o que eu preciso fazer. E Deus vai te direcionar para que você consiga, dentro desse voto, se entregar, ter esse nível de entrega que Ana teve. Porque pensa, eu sou pai hoje, eu tenho um filho de 3 anos e toda vez que eu penso em perder o meu filho já me dá uma agonia. Então imagina entregar o próprio filho. É algo que na Bíblia é citado em algumas vezes sobre entregar o próprio filho, mas imagina entregar um filho que você nem tem ainda. E Ana já tem esse discernimento, já tem isso no coração. Ela quer ter um filho, pela humilhação que ela recebe da Penina, mas também para entregar ao Senhor, para dedicar ao Senhor. Então tudo que nós fazemos, colocando Deus à frente como prioridade, fazendo um voto com Deus e dedicando ao Senhor, não tem como dar errado, porque Deus está contigo nessa causa. Então se você tem algo que você tem no teu coração, que você está hoje colocando nas mãos de Deus, eu te desafio, faça esse voto e na semana que vem, me conta como é que foi, me conta o que aconteceu, eu quero saber o teu testemunho, eu quero viver isso junto contigo, para que a gente possa juntos caminhar na palavra de Deus. Amém? Eu já tive muitas situações, inclusive na minha vida pessoal, que eu fiz votos com Deus, Deus me respondeu e eu, a partir dali, tomei uma decisão totalmente diferente do que o meu coração me mandava. Recentemente mesmo, eu tive um episódio que eu ia me mudar, eu e minha família iríamos nos mudar, e eu coloquei isso na mão de Deus, e no dia que estava tudo pronto, mala pronta, tudo certo, tudo resolvido para nos mudar, Deus me deu uma palavra falando que não era para me mudar, e eu não me mudei, mesmo querendo. Ou seja, ter uma vida com Deus não se trata de fazer o que você quer e simplesmente colocar isso nas mãos de Deus. Não. A palavra nos orienta a consagrar os nossos planos ao Senhor. E quando nós consagramos os nossos planos ao Senhor, a partir disso, Deus faz a vontade dele. Seja talvez a mesma que a nossa ou seja diferente, mas Deus vai fazer a vontade dele e cabe a nós ter um coração
puro para receber a vontade de Deus dentro da gente. Amém, amados? Espero que vocês tenham gostado dessa palavra e semana que vem a gente se vê novamente, mas antes vamos fazer uma breve oração para a gente encerrar. Se você puder, onde você estiver, feche seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos, Pai, todos os desejos do nosso coração, Pai, e colocamos os desejos de cada um aqui de uma maneira pessoal, Pai, para te entregar e fazer a tua vontade. Pai, cada um tem um sonho, cada um tem uma vontade, mas nós te pedimos, alinhe o nosso coração ao teu, Senhor. Nos mostra a tua vontade para a nossa vida. Eu creio, Senhor, que tu já escreveste a nossa vida, já desde quando nascemos, desde quando estávamos no ventre das nossas mães. E por isso, Pai, nós te clamamos, nos dê direcionamento, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para que possamos caminhar na tua palavra, crescer na fé e ouvir a tua palavra para que sempre possamos seguir o que o Senhor quer e não apenas o que o nosso coração manda, Pai. Recebe esses votos, Pai, que estão sendo feitos agora, através desse vídeo, Pai. Recebe esses votos e em nome de Jesus, eu, Pai, como intercessor, eu intercedo, Pai, para que todos os votos levados a ti a partir desse vídeo, Pai, sejam concretizados. Responde teus servos, responde o teu povo, Senhor. O teu povo clama para ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade, Pai. Amém. Amém, amados? Em nome de Jesus, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos na semana que vem.